Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Hoje, o Senhor colocou no meu coração, dá uma passeada por essa carta, Primeira Tessalonicenses, e a gente tentar fazer uma reflexão sobre o ano que passou e também sobre o que Deus tem proposto para nós vivermos em 2024. Então eu creio que é uma palavra que vai trazer algumas reflexões, talvez práticas da nossa vida cristã, e eu tenho certeza que vai ser bênção para nós, amém? Vamos comigo então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu queria trazer como reflexão para nós você tem motivos para agradecer a Deus em 2023? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a igreja que você congrega, nós estamos aqui, vamos continuar aqui, oramos hoje pela família do André e da Bruna, que estão se mudando de país, vão para um país com outro idioma, com uma outra cultura. Quantos graus está lá hoje? Cadê o André? E a Bruna? Quantos graus está hoje lá, gente? Menos? 3, 4 graus, né? Menos 3, menos 4, vai chegar com neve lá, irmãos. Então, você está reclamando do calor, né? Quiser visitá-los lá, vai estar friozinho, né? Para se locomover é diferente, transporte, tudo diferente. Nós temos a igreja, podemos contar uns com os outros, podemos estar aqui no nosso dia a dia. Então, valorize aquilo que Deus deu para você. Valorize o seu grupo de relacionamento. Valorize o ministério aonde você está inserido. Dê graças a Deus pelo irmão que está perto de você e do seu lado. Agradeça, sabe por quê? Porque, às vezes, irmãos, quando a gente não tem, é aí que a gente sente falta, né? Hoje, o Léo e a Marta não estão aqui, eles têm um compromisso familiar, mas eu lembro a Marta participava de um GR na minha casa, e solteira, irmãos, e a gente orando para ela casar, muitos anos a gente orando por ela, de repente ela casou, e estava feliz da vida, recém-casada com o Léo. Aí um dia ela chegou na minha casa, uma quarta-feira, e falou assim: pastor, fala com esse homem aqui. Eu disse: por quê, Marta? Porque toda quarta-feira agora eu chego em casa e ele fica vendo futebol, toda quarta-feira, vai dormir tarde, fica vendo jogo de futebol, e começou a reclamar do marido para mim, porque o marido gostava de ver o futebol na quarta-feira. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha irmã, algum tempo atrás eu estava orando para você se casar, você se casou com esse cara bonito, um homem de Deus abençoado, você está reclamando só porque ele gosta de ver o jogo? Então o que nós podemos agradecer? Podemos agradecer que você tem um maridão que te ama, que está com você. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a ver tudo aquilo que está ruim. A gente vê aquilo que falta, e isso é um estilo de vida. O apóstolo Paulo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que ele tinha um estilo de enxergar coisas positivas, mesmo onde havia falhas. Ele não negava as falhas, mas ele sempre tinha a maneira de ver algo positivo. Quando ele escreveu aos Coríntios, você pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: eu dou graças a Deus porque não falta nenhum dom para vocês, porque isso é prova de que o Senhor o chamou para viver algo diferente, uma novidade de vida. Então Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja de Corinto, mas quando você começa a ler a carta, você vê que era uma igreja toda problemática, tinha ciúmes, tinha todo tipo de confusão, tinha pecados gravíssimos no meio daquela igreja. E o apóstolo Paulo foi corrigindo cada detalhe, porém ele não deixou de agradecer. Irmãos, seja grato, seja grato. Paulo também, lá no capítulo 2, versículo 13, ele fala: também agradecemos a Deus, sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus,
Vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então aqui eu acho que o apóstolo Paulo estava assim, olha, eu quero agradecer a Deus, porque vocês têm aceitado a palavra. Essa palavra tem atuado com poder, ela é eficaz, ou seja, ela opera aquilo que ela tem poder para fazer. Por quê? Mas tem uma eficácia, ou seja, ela resolve o problema. Ela realmente cumpre aquilo que ela promete. A palavra de Deus vocês aceitaram. Mas essa palavra, ela opera naqueles que creem. Quem não crê, irmãos, não desfruta da palavra. Essa é uma realidade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero agradecer a Deus, porque essa palavra tem operado em vocês, os que creem. Irmãos, quem crê, desfruta do perdão de Deus. Quem crê, desfruta de uma libertação. Quem crê, desfruta da novidade de vida que o Espírito Santo nos dá. Quem crê, fica neste lugar que foi profetizado aqui nessa manhã pela Vida Milena, um lugar que Deus tem nos chamado, um lugar de olhar para Ele e contemplá-lo. Ver que Ele continua sentado naquele lugar de trono, de soberania. Ele é Deus, continua sendo Deus, irmãos. Amém? Então, um lugar de gratidão nos leva a esse estilo de vida, nós temos que buscar ao Senhor. Outra coisa que Paulo fala nessa carta, capítulo 3, versículo 12. Ele tem motivos de oração também. Então ele encontrou motivos para agradecer a Deus. E ele encontrou motivos para orar. Olha só, que o Senhor, 1 Tessalonicenses 3,12, diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele, que o Senhor fortaleça os seus corações, para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então você tem motivos para orar por 2024, para viver algo diferente em Deus. Ele orava dessa forma, para aquele tempo, para que a igreja viver, que o amor de vocês possa crescer e transbordar. Irmãos, nós precisamos de um amor transbordante. O amor que Deus vai derramar em nosso coração, ele precisa transbordar para alcançar o próximo. Nós reconhecemos, irmãos, que sempre se pode crescer em amor. Sempre. Sempre. Sempre podemos servir as pessoas que estão próximas a nós de uma forma diferente. Sempre podemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Sempre precisamos crescer, irmãos. Mas de repente, se eu e você encontramos alguma dificuldade, qual é a nossa postura? A nossa postura vai ser murmurar, a nossa postura vai ser reclamar, a nossa postura vai ser ficar chorando aquilo que falta, ou a nossa postura vai gerar no nosso coração um motivo de oração, de intercessão. E nós vamos orar então para que o amor transborde, nós vamos orar para que nós possamos crescer em santidade, nós vamos orar para que o coração das pessoas seja fortalecido, vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela nossa família. O que é que nós vamos fazer? Então, quando nós olhamos aqui essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, nós vemos aqui Paulo agradecendo, vemos Paulo orando, não é? Vemos Paulo mostrando que nós precisamos ter ações recíprocas, ou seja, uns aos outros. Lá no capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, então, olha só que interessante, porque ele traz aqui uma praticidade para que a gente possa exortar e edificar uns aos outros. Exortar, irmãos, não é repreender, chamar a atenção. Às vezes a gente acha que exortar é você repreender. Mas a palavra no grego ela tem o sentido de animar. Anime seu irmão, animem-se uns aos outros. Se for necessário você animar com uma correção, você corrige. Mas sempre com o espírito de brandura. Sempre com o espírito para levantar o irmão, nunca para botar alguém para baixo. A repreensão, irmãos, bíblica, ela não condena aquele que você está repreendendo. A repreensão bíblica, ela anima aquele que está errando. A repreensão bíblica, ela nunca joga a pessoa para baixo. É que nem um pai, se você é pai
e mãe, e você vai repreender o seu filho, você não tem que chegar para o seu filho e falar assim, está vendo? Você derrubou aqui o Nescau na toalha de novo, eu já te falei 10 vezes, se você não presta para nada mesmo, você é um inútil, você é um incapaz, você não tem capacidade de pegar o Nescau e jogar dentro do copo, você esparrama tudo aqui na toalha, que eu já lavei, vou ter que lavar de novo, você é um inútil. Isso não é o tipo de repreensão bíblica. A repreensão bíblica, ela anima a pessoa, fala assim, filho, olha, a mamãe e o papai já falaram para você tomar cuidado com o Nescau e você derramou de novo. Vamos fazer o seguinte, como é que eu posso te ajudar? Qual é a dificuldade que você está encontrando para fazer essa tarefa? Você quer que eu faça para você? Você quer, vamos limpar junto? Como é que nós podemos resolver esse problema? Porque eu tenho certeza que você é um menino inteligente, você é uma menina inteligente, você daqui a pouco vai crescer um pouco mais, e você tem a capacidade de acertar o Nescau dentro do copo. É diferente ou não é, irmãos? É diferente. De repente o marido faz algo errado, a esposa chega, eu já falei para você 1000 vezes, você não sei o que lá. Não, irmãos. Né? Faz que nem a minha esposa. A minha esposa falou, um dia ela chegou para mim sorrindo e falou assim, Marcelo, você é tão organizado. Eu fiquei feliz, né? Assim, obrigado, amor. Assim, você, sim, ela chegou sorrindo e falou assim, você é tão assim, como é que pode uma pessoa tão organizada igual você? Eu falei assim, obrigado, querida, ainda bem que você percebeu. Né? Aí ela falou assim, você pega o leite, a caixa do leite, quando acaba, você sempre deixa em cima da pia, no mesmo lugar. Eu percebo que existe um senso de organização na sua vida. Só falta uma coisa. Pegar essa caixa de leite e jogar no lixo. Só falta isso. Vocês perceberam que é diferente? Eu fico constrangido hoje, irmãos. Quando eu ainda continuo deixando a caixa de leite no mesmo lugar. Já percebeu? Já, né? Mas eu tenho me esforçado para jogar fora. Para pôr no lixo. Por quê? Porque esse tipo de atitude assim nos constrange. Mas quando você fica só apontando erro, só reclamando, irmãos, aí não é a maneira certa. Edifique, exorte uns aos outros, com alegria. Não é? Uma igreja abençoada é uma igreja que se importa. Nós temos aqui, irmãos, no Ministério da Família, chamando você para fazer os cursos, para você fazer a sua inscrição. Temos aqui a nossa equipe, né, que está aí com jovens e adolescentes, chamando para participar. Às vezes eu vou lá no parque, né, que eu vou cuidar da minha netinha, às vezes eles vão ter uma atividade no parque, onde é um discipulado, alguma coisa. Eu vou lá, irmãos, para ficar com a Olivia, enquanto o Marcelo e a Flávia podem trabalhar com jovens e adolescentes tranquilos. Né, para mim é um prazer ficar com a minha neta. E eu vou lá olhar, mas nem fico onde está ocorrendo a atividade, eu pego a Olivia e vou para outro canto. E deixo eles lá servindo, mas eu já notei que às vezes alguns irmãos não estão lá. E eu fico pensando assim, por que que um pai não leva o seu filho adolescente para estar naquela atividade? Por que é que um pai e uma mãe não tomam um tempo e levam o seu filho ali? Eu fico pensando, tentando entender. Né? São pessoas que a igreja tem colocado oportunidades para nós sermos servidos, mas você precisa se colocar no rio. Nós precisamos ser colocados nesse rio. Não tem como eu ir lá na sua casa, pegar você e trazer você para viver uma realidade. Nós precisamos nos colocar na situação onde Deus vai nos abençoar. Não foi assim com Naamã? Quem conhece a história de Naamã? O Ciro, leproso. E uma jovenzinha israelense, né, que foi levado como escravo, falou assim, olha, se você estivesse lá em Israel, o profeta ia orar com você, você ia ser curado. Então ele pegou a caravana e foi lá na casa do profeta. Aí o profeta olha para ele e fala assim, olha, aliás o profeta nem foi falar com ele, mandou um recado lá pelo seu servo, e falou assim, mergulha 7 vezes no Jordão, que você vai ser curado da sua lepra. A palavra estava liberada. Mas ele começou a ir embora, indignado, ficou bravo. Ele falou assim, eu devia ter tomado banho lá na Síria, os rios lá são mais limpos do que o Rio Jordão aqui. Lá é muito melhor, as águas são melhores do que essas águas, eu podia ter ficado lá mesmo. Aqui eu achei que o profeta ia vir, ele ia passar a mão aqui, ia fazer uma oração, e a lepra ia embora, nada, o cara mandou mergulhar no rio, não vou. Aí chegaram os seus servos, seus conselheiros, falaram assim, meu senhor, falaram só para o senhor mergulhar ali, o que custa, já está aqui mesmo, vai lá, mergulha.
E ele estava indignado. Mas então ele que fez? Ele se submeteu àquela palavra do profeta. E quando ele foi e mergulhou na 7ª vez, imagina, mergulhou 1, 2, 7 vezes. Na 6ª-feira ele mergulhou, olhava, a lepra estava lá. Na 7ª vez, quando ele levantou, disse que a sua pele estava com pele de bebê, de criança. Foi totalmente restaurado. Mas por que ele foi restaurado? Porque ele se colocou no lugar onde a palavra de Deus falou que ele deveria estar. Irmãos, nós hoje vivemos o tempo da igreja. Nós vivemos o tempo da comunhão. Então, Deus está falando que nós devemos servir uns aos outros, devemos nos edificar uns aos outros. Nós devemos, então, viver a vida comunitária da igreja. E você e eu, se nós nos isolarmos, não adianta, porque nós vamos estar totalmente alheios àquilo que Deus tem falado. Mas se nós nos colocarmos neste lugar de bênção, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, né? Nós precisamos nos colocar ali. É por isso que você, que é pai, tem que estar na reunião aqui do Ministério Infantil. Você tem que estar, irmão. Você só não deveria estar se você morrer, aí traz atestado de óbito. Senão, o que é mais importante para você do que uma reunião onde vai ser traçado o futuro dos seus filhos? O que pode ser mais importante? A não ser que tenha um compromisso de escola, profissional, nós entendemos. Mas nós precisamos, irmãos, priorizar aquilo que é importante. Amém? Então, todos nós podemos ser exortados e edificados pelo corpo de Cristo. E podemos nos colocar neste lugar de sermos abençoados. E agora eu queria que você, aí no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 16. Eu vou ler rapidamente, depois eu quero voltar aqui para a gente falar sobre cada situação. Mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Em diante. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Todas as cartas do apóstolo Paulo, essas cartas apresentam uma realidade espiritual. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é uma realidade espiritual. As boas novas, a boa notícia, Evangelho significa boas novas, ela nos propõe, ou nos apresenta, né, as boas novas nos apresentam uma realidade espiritual, que em Cristo Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. E podemos então ter a vida eterna. É uma realidade espiritual. Que em Cristo Jesus, ora, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então veja, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso aí é uma realidade espiritual. É necessário você nascer de novo. Nascer do Espírito. Então são realidades espirituais que trazem para a nossa vida o perdão de Deus, a libertação de todo engano, de toda mentira, a condenação eterna, nos leva para uma vida eterna, uma vida de salvação com o Senhor, nos leva de uma morte espiritual para uma vida espiritual, de alguém que está afastado de Deus, isento de Deus, está totalmente alheio às coisas de Deus, para alguém que agora tem comunhão com Deus, através de Jesus, da cruz, através do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, o Evangelho, ele apresenta uma realidade espiritual. Porém, essa realidade espiritual, ela deve afetar a sua vida natural. A sua vida precisa ser afetada pelo Evangelho. A minha vida precisa ser transformada pelo Evangelho. Os frutos precisam ser visíveis. A mudança
tem que ser no meu relacionamento com a minha família, tem que ser na minha maneira de enxergar o mundo. A mudança tem que fazer parte da minha vida financeira, a mudança tem que fazer parte na minha vida de comunidade, em sociedade. A mudança precisa ser transformada, precisa ser vista no meu vocabulário, na minha vestimenta. A mudança precisa acontecer, irmãos, ela precisa ser visível. Não se engane, porque a transformação de um homem ela é visível, a transformação de uma mulher é visível. Um casamento, quando entra o Espírito, quando entra Deus, é visível, irmãos. É visível. A transformação precisa acontecer. Tem um casal no nosso meio que a esposa se converteu antes, e o marido estava ali, nem sabia direito que ela tinha se convertido, nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas essa irmã começou a orar pelo seu marido, começou a orar por ele, nem sabia, e de repente, irmãos, ele tinha problemas com uma situação de um vício, que ele foi totalmente liberto, ele foi liberto antes de se converter, sem saber que a esposa orava por ele só foi entender depois que ele se converteu. Nossa, então foi por isso que aconteceu aquilo na minha vida. Foi totalmente liberto de uma situação que o prendia. Simplesmente pela oração da esposa, uma transformação de uma pessoa na sua casa, trouxe libertação a toda a casa. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O Evangelho trazendo vida, trazendo transformação, trazendo realmente na nossa vida diária, trazendo coisas e transformações práticas. Então, irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, porque pode ver todas as cartas de Paulo, ele apresenta verdades espirituais e depois ele começa a dizer que essas verdades precisam ser colocadas na prática. Primeira coisa, alegrem-se sempre. Nós pensamos, o ser humano, nós pensamos que a alegria, ela está intimamente ligada a um bem-estar. Se eu estou bem de saúde, eu estou alegre. Se eu estou bem financeiramente, eu posso estar alegre. Se está tudo bem na minha casa, eu também posso estar alegre. Só que na prática nós vemos pessoas que têm dinheiro, nós vemos pessoas que têm saúde, mas não têm alegria. Eu posso falar de mim, irmãos. Estou lá trabalhando na reforma da igreja. Meus irmãos, vou te contar um negócio. Quem sabe o que é reforma? Sabe o que eu estou falando. Você tira o negócio e aparece 5. Você vai resolver uma, para resolver aquele, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo. Então você imaginava gastar 5, mas para gastar esses 5, você tem que fazer aquele, outro, você vai gastar 20. Aí você fala, não é possível um negócio desse. Irmãos, a minha alegria de estar naquele lugar começou a querer ir embora, dando lugar a uma preocupação. E eu falei assim, não, eu vou ficar preocupado, mas vou ficar alegre. Amém? De repente a pessoa ora para ter um filho, daqui a pouco o filho vem, nasce e dá trabalho, irmão, não dorme, quer comer, quer não sei o quê, né? Fazer o número 1, número 2, todas aquelas coisas que vocês estão sabendo, às vezes volta leite, é isso aí, irmão, faz parte, viu, meu filho, fique esperto, né? Faz parte. Eu lembro quando a Adriana estava grávida, eu estava num grupo, né, um grupo familiar, tipo um GR hoje, e a Adriana estava grávida, tinha um irmão que foi trocar o seu filho tinha feito um xixizinho, foi trocar, na época era fralda de pano e tal, aí ele passou com a fralda do meu lado e fez uma careta assim, ele pegou e esfregou a fralda no meu rosto, irmão. Você tem uma cara, estou vendo a cara de vocês estão angustiados, né? Mas ele era o meu líder na época, e ele pegou a fralda e botou assim na minha bochecha e esfregou assim, para com nojo, porque você vai ter que trocar o bumbum do seu filho. Naquele dia eu tive um choque de realidade, irmãos. Saí correndo para lavar o rosto no banheiro, né? Mas eu entendi o que era. Eu acho que foi o Espírito Santo que usou ele para fazer isso. Acabou meu nojo, irmão, na hora. Porque eu entendi que as coisas mudam. Então, às vezes, nós estamos aqui vivendo coisas, a nossa alegria vai embora. Mas a Bíblia diz, alegre-se sempre. E essa alegria não tem a ver com um bem-estar, tem a ver com uma atitude espiritual. Por exemplo, vou falar para você sintomas de falta de alegria. Murmuração, pessimismo, críticas destrutivas, desesperança,
Essas coisas são fatos em quem não tem alegria na sua vida. Sempre tem algo ruim na vida daquela pessoa. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre ela está pessimista, sempre ela está reclamando, sempre ela está murmurando. Ela está sempre vendo o copo. O copo ele está sempre meio vazio. Esse copo para mim está meio cheio, irmãos. Ele não está meio vazio. Mas o pessimista, ele sempre vê o que falta. Sempre reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da pastora, reclama do líder, reclama reclama da música, reclama de tudo. É uma falta de alegria, isso é pecado, irmãos. Falta de alegria é pecado. Porque a Bíblia diz, alegre-se sempre no Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso, na cadeia, estava lá, e ele escreveu para os Filipenses, e Filipenses é conhecida como a epístola, ou como a carta da alegria. O camarada estava preso, irmãos, sofrendo privações de vários tipos, mas ele escreveu lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Uma pessoa alegre, ela tem louvor, ela é capaz de admirar a Deus. Quando você admira a Deus, você é levado a um lugar de louvor e adoração. Um lugar de louvor e adoração. Hoje coloquei meu celular para despertar às 6:30. Mas 5:30 eu já estava acordado. Já estava orando. Fui lá para o teclado. Vocês sabem que eu toco teclado, irmão. Um dia eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Né? Fui lá para o meu teclado e comecei a cantar lá. Eu me alegrarei em Ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu comecei a lembrar que eu cantava essa música em 1990. 1990 eu cantava essa música. E eu entrava na igreja assim, né, sequinho e saía molhado, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. Dançava, irmão, pulava numa alegria, eu saía todo encharcado de suor, de tanto que eu cantava. Eu lembro dessa música como se fosse hoje. Sim, eu quero estar entre aqueles que Te amam, entre aqueles que entregam tudo em Suas mãos. E sabe como é que eu cantei hoje? Eu cantei isso. Sim, eu tenho estado, há mais de 30 anos, eu tenho estado entre aqueles que Te amam, chorando, irmãos, de alegria, porque o Senhor me preservou até hoje. Mas lá no começo da minha conversão, com 1, 2 meses de convertido, eu tinha um desejo de viver para Deus, eu tinha um desejo de derramar a minha vida para o Senhor, eu tinha o desejo de viver coisas em Deus. Eu ainda não tinha minhas filhas nascidas, era recém-casado, eu não sabia o que ia ser da minha vida, mas eu tinha uma sede no meu coração de me alegrar. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei enquanto eu viver, os meus lábios proclamarão o Teu louvor, para sempre eu quero estar entre aqueles que Te amam. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, e eu tinha eu tinha muitas dúvidas sobre o meu futuro. Como que ia ser, quantos filhos ia ter, onde é que eu ia morar, o que ia ser da minha vida. Eu não tinha a mínima ideia do que seria da minha vida, qual seria o meu ministério, eu não sabia se eu ia ser pastor, o que eu ia ser, não sabia, irmãos, mas uma coisa eu sabia. Uma coisa eu sabia, eu queria estar entre aqueles que amam a Deus. Eu queria estar entre aqueles que reconhecem a Sua soberania, o Seu amor. Eu queria estar. Então a alegria, irmãos, eu me alegrarei em Ti, alegria. Quem tem alegria, uma pessoa alegre, ela tem louvor. Uma pessoa alegre é otimista, ela tem uma visão de fé. Ela consegue ver as coisas que existem de melhor. Elas conseguem ver a Deus. Ela é uma pessoa construtiva. As propostas que ela faz são propostas para consertar e não para derrubar. A proposta de alguém que é alegre, ela tem uma dificuldade na casa, ela chega, ela é alegre, então ela fala assim, irmãos, olha, existe essa e essa situação, mas Deus nunca nos abandonou, e Ele nunca vai nos abandonar. Estou vivendo uma situação com as minhas irmãs,
Né? Eu, a Tânia e a Regina temos que tomar algumas decisões e nós estamos orando, situações, né, que a gente está orando, buscando a Deus para entender como é que vai ser. E existe uma situação complicada. Né? A Regina, eu estou orando, a Tânia também, tá? E eu peguei e escrevi para as duas, assim, nós temos um grupo dos três, eu escrevi assim, olha, o Senhor nunca nos abandonou, não vai ser agora que Ele vai nos abandonar, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele nos chamou para viver algo, podemos confiar nele totalmente, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, o Senhor estará conosco em qualquer decisão que a gente tomar. A alegria, irmãos, ela gera otimismo, ela gera confiança, ela gera construção. Uma proposta para consertar e não para ficar reclamando, está tudo ruim. Irmãos, manda embora esse espírito em nome de Jesus. Uma pessoa alegre, ela manifesta esperança, ela persevera com a esperança. Versículo 17. Orem continuamente, continue crendo. Isso fala de vida prática, irmãos, da prática, do dia a dia. Continue crendo, continue orando, não desista de orar, não desanime, ore em todo o tempo, ore continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é dê graças por todas as circunstâncias, mas é dê graças em todas as circunstâncias. Ou seja, não importa o que você está vivendo, dê graças a Deus, porque Deus vai te ajudar. Se o negócio está bom, glória a Deus, agradeça porque está bom. Se o negócio está ruim, agradeça a Deus porque você sabe a quem recorrer. Libere a gratidão do seu coração. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela água que você bebe. Agradeça pela comida que você está comendo. Agradeça pela roupa que você está vestindo. Agradeça pela noite de sono que você teve. Agradeça porque você tem um lugar para deitar, para dormir. Agradeça, não sei, irmãos. Mas em todas as circunstâncias, seja grato a Deus. Versículo 19 diz assim, não apaguem o Espírito. Amados, o agir do Espírito Santo é essencial na vida cristã. Sem a ação do Espírito Santo, a gente está fadado a ser legalista, ao legalismo. Né? Viver só regra. E vamos ficar só vivendo nas nossas forças. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar. Então o pastor está dizendo, eu tenho que orar, eu tenho que ser alegre, eu não posso murmurar, eu não sei o que lá. Então você já sai daqui já programando a sua vida, como é que vai ser. Não, querido, dependa do Espírito Santo. Desista de lutar com as suas forças. Dobre o seu joelho. Se você é pessimista, dobre o seu joelho e fala assim, Senhor, eu sou uma pessoa pessimista. Eu preciso da ação do Teu Espírito no meu coração. É o Senhor que vai me levar a ferver de amor por Ti. É o Senhor que vai mudar a minha história. Então, nas coisas práticas da vida, do dia a dia, você não pode, e eu também não posso, não podemos apagar o Espírito. Ele é essencial, o agir do Espírito Santo é essencial. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Esse é o tipo de coisa que me intriga, irmãos. Porque o apóstolo Paulo escreveu para a igreja não desprezar a profecia. Nós vimos aqui hoje, a irmã subiu aqui, faz parte do ministério de intercessão, compartilhou com a minha esposa o que Deus estava falando no coração dela. A Adriana pediu para falar comigo, ela veio e compartilhou comigo o que Deus estava falando no coração dela. E ela veio então e liberou uma palavra sobre a igreja. Que Deus quer nos levar a um lugar de contemplação. Isso é uma profecia, irmãos. A profecia ela edifica, exorta e consola a igreja. É uma palavra que traz uma exortação para nós. Que nós estamos sendo roubados de um lugar de contemplar a Deus. E nós precisamos voltar a este lugar. Então foi liberada uma palavra aqui no culto hoje, para mim e para você. E nós estamos vendo aqui no capítulo 5, no versículo 20 de 1 Tessalonicenses, não tratem com desprezo as profecias. Sabe por quê? Porque talvez tem gente que está aqui olhando assim, mas quem que é essa menina que está falando esse negócio aí? Ou então ouve, como assim eu vou para tal lugar? Não entendi. Despreza no seu coração a palavra que foi falada. Irmãos, não despreze profecias. A profecia, ela é de Deus. Olha, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. A igreja, irmãos, ela é um lugar profético, uma comunidade profética. Nós estamos tendo os nossos cultos sexta-feira, profetizando 2024. A igreja é profética. Ela é espiritual.
As realidades espirituais precisam ser liberadas sobre mim, sobre você, para que elas se tornem realidade na nossa vida natural. Mas tudo começa primeiro no espiritual. Tudo é espiritual, depois vem para o natural. A profecia ela é importante, mas põe à prova todas as coisas, fica com o que é bom. Né? Nós precisamos viver essa realidade espiritual. As profecias não devem ser desprezadas, mas nós entendemos pela palavra que tudo tem que ser colocado à prova pela palavra. Então, irmãos, a gente ouve e a gente coloca à prova. Se tiver alguma coisa errada, nós, os líderes, os pastores, nós vamos corrigir. É por isso que a Milena veio falar comigo antes. Porque se nós entendêssemos que é uma palavra para ela e não para a igreja, ou que pudesse ter alguma distorção bíblica, alguma coisa, a gente ia falar assim, minha irmã, olha, não é o momento da gente liberar essa palavra. Agora não é o momento. Mas não, irmão, nós entendemos o quê? Que era de Deus. Estamos colocando à prova, estamos vivendo aqui na prática aquilo que a palavra de Deus diz. Versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. Afaste-se de toda forma do mal. Sensualidade, maledicência, rebeldia, fofoca, vingança. Quem mais, irmãos? Que é coisa mal? Afaste de toda forma de mal, irmãos. Sensualidade. Tome cuidado com a maneira como você se veste. Tome cuidado com a maneira como você se comporta. Tome cuidado com as brincadeiras que você pode, porventura, fazer com a secretária ou com o seu colega de trabalho no trabalho. Tome cuidado com a maneira como você se dirige ao seu vizinho, à sua vizinha. Tome cuidado da maneira como você brinca, como você conversa, como você olha. Quando você está dirigindo, passa uma mulher, como é que você olha? Quando você é mulher, também passa um rapaz, como é que você olha? Cuidado, irmãos. Afaste-se de toda forma de mal. Maledicência, cuidado, irmãos. Cuidado não apenas para não ficar falando mal dos outros, mas cuidado também para que os outros não fiquem falando mal das pessoas para você. Porque aquele que fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Fofoca, rebeldia, vingança, tudo isso, irmãos. E Paulo termina dizendo no versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo em todos os aspectos, espírito, alma e corpo, irrepreensível. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? É o Senhor que nos chama para viver esse estilo de vida. É Ele que nos chama para viver esse estilo de vida. E se Ele nos chama, nós nos submetemos a Ele. Ele é fiel. E Ele vai fortalecer a sua vida e vai te ajudar. Amém? Então está aqui alguns conselhos para nós vivermos 2024. Debaixo do cuidado do Senhor. Debaixo da graça do Senhor.